Não devemos nos amedrontar com os que se opõem à obra de Deus, porque o Senhor está conosco e por nós batalha. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos numa série de mensagens lá no livro de Neemias. E para nossa meditação neste dia maravilhoso, vamos estar meditando em Neemias no capítulo 4, do verso 1 ao 9, aonde fala: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Que permitir-lhes eis a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbio sobre a sua cabeça, e fazem com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que irritaram defronte dos edificadores. Assim edifiquemos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os adonitas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Louvado seja Deus. Sabe, meu querido ouvinte, o capítulo 4, ao qual acabamos de ler, lá em Neemias 4, do verso 1 ao 9, sabe, nos mostra claramente como Sambalate e Tobias zombaram, escarneceram e atacaram, até moralmente, Neemias e o povo judeu. Sabe, eles agiram assim porque queriam impedir que os israelitas iniciassem a reconstrução dos muros de Jerusalém. E não bastante, meus queridos ouvintes, e não bastante a oposição dos inimigos da obra, Neemias clamou, humilhou-se perante o Senhor, rogando-lhe a providência divina. Sabe, em ato contínuo, o povo inclinou o coração para reconstruir o muro da cidade de Davi. Sabe, Deus o abençoou de maneira grandiosa. Sabe, com Neemias, meu querido ouvinte, nós aprendemos que face a qualquer oposição e dificuldade, o nosso caminho deve ser o da oração, meu querido ouvinte. Sabe, ore, se humilhe, seja humilde. Sabe, a oração, o caminho da oração e da humildade na presença de Deus faz a diferença. O nosso Deus é o nosso justo juiz. Deixa eu te dizer uma coisa: o crente não deve ser dominado pelo sentimento de vingança. Sabe por quê, meu querido? Porque, ao contrário, ele deve pautar-se pelo amor,
orando e fazendo bem. Sabe, caminhar no discipulado de Jesus Cristo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, meu querido. Tem situações que só a intervenção divina, e nós temos que aprender a vencer no joelho e na oração. Sabe, querido, embora nos esforçamos e nos empenhamos pela expansão do reino de Deus, sempre haverá os que, inspirado por Tobias e Sambalate, farão oposições à obra do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós não devemos nos amedrontar, porque quem se levanta contra a obra de Deus, meu querido ouvinte, está se levantando contra o próprio Deus. Sabe, o mesmo Senhor que esteve com Neemias, saiba que também estará conosco, se nós estivermos andando em obediência, meditando na palavra de Deus e vivendo, sabe, segundo a tua palavra. Pode se levantar quem for, meu querido. Deus irá nos dar estratégia para vencer qualquer oposição. Sabe? Deus, Ele nos dá sabedoria, graça. Deus nos dá unção, a fim de que nós venhamos a conduzir a igreja de Cristo à sã doutrina e de acordo com a vontade divina. Você está me entendendo, meu querido? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos falar um pouco sobre a oposição, sobre a ira dos adversários. Sabe? Porque nesse capítulo nós podemos analisar que sucedeu, que Sambalate, sabe? Quando ele soube que eles estavam edificando o muro, ele se ardeu em ira, ele se indignou. Você vê isso lá em Neemias, no capítulo 4, no verso 1. Sambalate, que tinha um cargo importante em Samaria, ele era o cabeça da oposição a Neemias. Ele usou várias táticas, sabe, intimidatórias, meu querido ouvinte, para tentar, sabe, parar Neemias. Fazer com que Neemias não levasse a construção adiante, a construção dos muros de Jerusalém. Usou estratégias. Sabe, o diabo, ele arma estratégias utilizando diversas maneiras para tentar parar a obra do Senhor. Você não esqueça, meu querido, que o adversário, sabe, ele lança-nos dardos inflamáveis. Como fala lá em Efésios 6, no verso 16. Por isso, meu querido, que temos que estar revestidos com a armadura de Deus. Sabe, primeiramente, ele levantou falsas acusações. Deixa eu te dizer uma coisa. A construção não tinha sequer começado e os adversários já estavam se opondo. Veja que fala lá. Porque ouvindo Sambalate, o amonita, e Tobias, o servo, Sambalate, o oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: o que é isso que fazeis? Querem rebelar-vos contra o rei? Nós lemos isso lá em Neemias, no capítulo 2, no verso 19. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido ouvinte. Se a acusação fosse verdadeira, Neemias e os seus auxiliares seriam enforcados publicamente pelo governo persa. Sabe, querido, mas todavia era mais uma das mentiras do bando de Sambalate. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás, ele é o pai da mentira. Sabe? Ele deleita-se em lançar falsas acusações contra os servos do Senhor. Por isso que nós temos que estar atentos. Mas nós vimos a resposta
a essa insinuação caluniosa. Sabe, Neemias, ele não se intimidou diante da oposição. Sabe, meu querido ouvinte, ele tinha cartas e alvarás reais que lhe autorizava a reconstruir os muros da cidade santa. O interessante foi a resposta de Neemias contra aquela insinuação. Foi enérgica. Eu fiquei imaginando aqui, olha que tremendo, ele falou: o Deus dos céus é o Deus que nos fará prosperar. Sabe, meu querido ouvinte, ele confiava em Deus. Quando ele disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Sabe, Neemias, ele sabia que ninguém podia impedir a obra do Senhor. Depois você medita em Isaías 43, no verso 13. Deus irá falar com você de maneira tremenda. Sabe, Neemias não se intimidou, meu amado ouvinte, diante da oposição, sabe, diante da ira, da falsa acusação dos seus adversários. Sabe, Sambalate, ele ficou furioso com o sucesso dos edificadores. Por isso, jocosamente perguntou: que fazes estes fracos judeus? Permite-lhe-eis a isso? Sacrificarão a Cabaloão no só dia, vivificarão dos montões de pó e as pedras que foram queimados. Nós lemos isso lá no capítulo 4, no verso 2. Sabe, meu querido ouvinte, Sambalate e Tobias apelaram para a crítica. Sabe, eles estavam visando desqualificar o trabalho dos judeus. Neemias, porém, não se deixou abater, meu querido ouvinte. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Oposição, meu querido, sempre tem ao culto de Deus. Quando Ele falou: permitir-se-lhes isso, sacrificarão, como lemos lá em Neemias 4, no verso 2. Os inimigos sabiam que Deus garante a vitória ao povo que o adora. Sabe, não é por acaso que o diabo continua a utilizar essa velha tática contra o verdadeiro culto a Deus. Sabe, meu querido, além disso, o inimigo tudo faz para para tentar se levantar contra essa doutrina. Muitos desprezam a palavra de Deus. Sabe, alguns apresentam alternativas vazias. É muita gente se enchendo de palha em vez de trigo. Sabe, que o Senhor nos dê estratégia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vimos em relação à crítica. Nós vimos lá que, percebendo Sambalate, que os edificadores estavam unidos, sabe, ele indagou: a Cabaloão no só dia, vivificarão dos montões do pó e as pedras que foram queimados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se esqueça, meu amado ouvinte, a união é indispensável, sabe, para o sucesso de qualquer ministério. Sem união o povo perde as forças, distancia-se de Deus e deixa-se derrotar por inimigos. Por isso que é importante um relógio de oração, de intercessão. Sabe, é importante estarmos sempre em oração. Deixa eu te dizer uma coisa. O desânimo e o medo foram vencidos pela fé, sabe, dos dirigentes piedosos, pelo seu incentivo e os seus preparativos para resistirem ao inimigo. Sabe, meu querido ouvinte,
A união dos israelitas foi indispensável contra a crítica dos adversários e a oposição ao culto a Deus. Sempre haverá guerra contra os edificadores, não esqueça disso. Os inimigos, eles se uniram contra Neemias. Sabe, eles usaram diferentes táticas para impedir a obra da reconstrução levantada. Sabe, que Neemias estava levantando. Porém, mesmo eles arquitetando, artimanhando, projetando, todas essas táticas foram falhas, falharam e ficaram furiosos. Sabe, fizeram uma colisão contra os judeus. Deixa eu dizer uma coisa para você, a situação hoje não é diferente. Sabe, meu amado ouvinte, não obstante a liberdade religiosa de que desfrutamos, os legisladores contrários, os que são contrários aos valores absolutos e inegociáveis do cristianismo, eles não cessam de apresentar projetos e leis. Sabe, tentam de todos os modos barrar a atuação da igreja. Sabe, eles ficam furiosos em ver a igreja do Senhor Jesus prosperando. Eles tentam, sabe, de todas as maneiras, legalizar coisas erradas que entristecem ao Senhor. Eles tentam legalizar o aborto, meu querido ouvinte. E a lei de Deus, ela é bem clara. Aonde fala lá em Êxodo, no 20, se eu não estou enganada, no verso 13, onde fala, não matarás. A lei de Deus é bem clara. Por isso que nós temos que estar em constante oração e vigilância. Temos que estar sempre clamando, orando, intercedendo, suplicando ao nosso maravilhoso Deus. Que Ele venha nos direcionar. Porque quando nós oramos ao nosso Deus, Deus responde às nossas orações, às nossas súplicas. Sabe, Neemias, diante das táticas malignas do inimigo, ele convocou o povo para orar e vigiar. Nós não podemos deixar brechas, meu querido. Temos que tapar todas as brechas. Porque o adversário, ele é astuto. Sabe, quer na igreja, quer na nossa casa, nós temos que vigiar e orar. Pais, procurem educar seus filhos no temor, sabe, na admoestação do Senhor. Ensine a seus filhos a honrarem e obedecerem. Não permita que seus filhos assistam qualquer coisa na TV. Coloque o que é mal diante dos seus olhos. Nós temos que estar sempre vigilantes, orando em todo o tempo por nossa casa, nossa família, nossa parentela. Que Deus te dê estratégia, meu querido. Fique firme na presença do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe de maneira grandiosa.